Meus caros amigos e amigas, com alegria, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. O que nós vamos tratar hoje? Mais uma aula sobre um dos pontos importantes da história da igreja. Vamos falar um pouco hoje sobre as cruzadas. O que foram as cruzadas que tanto se fala e muitas vezes se fala de maneira muito errada. Há muita lenda, muita calúnia sobre a igreja com relação às cruzadas. Então, eu quero, nessa aula de hoje, colocar aí um pouco desse assunto, ok? Mas vamos pedir a Deus primeiro a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sempre gosto de rezar junto com vocês, porque nós precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência, não só para mim, né, que estou fazendo o programa, mas para todos nós que estamos acompanhando, para que a gente entenda, né, de verdade aquilo que precisa ser entendido. Vamos conversar então um pouco sobre as cruzadas, né? Bom, antes eu preciso dizer a você que você não se esqueça que a Canção Nova só consegue manter toda essa programação por causa da sua ajuda. Então não esqueça, né, de fazer a sua contribuição. E olha, a maneira mais fácil hoje, ou você faz pelo débito automático em conta corrente, autoriza o banco a debitar. Eu prefiro deixar no banco porque às vezes eu esqueço. Então o banco não esquece. Todo dia ele faz o débito automático ali para a Canção Nova. Ou então você pode fazer pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. Aí você pode fazer qualquer dia do mês. E é muito bom porque você não paga taxa nenhuma para transferir e nem a Canção Nova não paga taxa para receber. Isso é importante também, porque no boleto bancário tem taxa, não é? Muito bem. E você pode acessar também os programas todos aí da Canção Nova pelo Canção Nova Plus. Basta você entrar aí, né, na programação que você quer assistir. Nossos programas todos ficam aí no ar. Muito bem, vamos conversar então um pouco hoje sobre as cruzadas. O que foram as cruzadas? Bom, foi uma certa, eu diria assim, ação de legítima defesa da igreja contra a ação dos turcos muçulmanos, o islamismo que estava destruindo praticamente o cristianismo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que já fizemos aqui uma aula sobre o islamismo, né? Começou lá com Maomé, no ano 622. Maomé morreu muito cedo, 10 anos depois ele morreu, mas ele deixou um califa muito forte, né, que foi o califa Omar. E o califa Omar, já no ano 638, ele conquistou Jerusalém. Olha, que há mais de 3 séculos era cristã. Dominou Jerusalém. Muitos cristãos foram mortos, presos, banidos dali, né? Logo no ano 638. Né? Pouco depois, eles destruíram as gloriosas igrejas ali na Terra Santa, que Santa Helena tinha construído. Depois, as igrejas do Egito, em Alexandria, no norte do Egito, havia comunidades cristãs fortíssimas. Todo o norte da África estava permeado de mais de 1000 comunidades cristãs e o islamismo varreu tudo isso praticamente. Né? Uma ameaça muito forte à igreja e ao cristianismo. Isso foi gerando na Europa cristã uma reação muito forte. Né?
E essa ação muçulmana foi levando à extinção do cristianismo em lugares que tinham tido bispos, por exemplo, como Santo Agostinho, no norte da África, né? Da região de Hipona, Santo Antão do Deserto, Santo Atanásio, né? Foi o primeiro doutor da igreja, né? Na região de Alexandria do Egito. Então, toda essa região foi sendo destruída. Além de toda a região também, hoje, onde fica o Egito, onde fica ali as regiões em que São Paulo evangelizou, na Turquia de hoje, os muçulmanos tomaram praticamente aquilo, né? Também o lado oriental, e depois foi a vez da Espanha. Você sabe que entre a África aqui, né, a parte leste da África, a parte oeste da África, e a Espanha tem ali o Estreito de Gibraltar, que é bem pequeno, um negócio de máximo 30 quilômetros. Então os muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar e dominaram a Espanha no ano 722. E ficaram na Espanha 700 anos, 7 séculos. Eles só foram expulsos dali em 1492, quando os reis cristãos da Espanha, Fernando e Isabel, de Castela e Aragão, conseguiram unificar a Espanha, que era formada de 4 reinos, e aí tiveram força para expulsar os muçulmanos dali, mas foram 7 séculos. Por muito pouco, eles não dominaram a França, né? Se eles dominassem a França, já estavam dominando a Sicília também, no sul da Itália. Aí, vou falar para vocês, acabaria o cristianismo na Europa. Mas, felizmente, o avô de Carlos Magno, o grande imperador cristão, mais ou menos dos anos 800, o avô de Carlos Magno, Carlos Martel, conseguiu vencer os muçulmanos ali na Batalha de Poitiers, na França, e conseguiu fazer com que eles recuassem para a Espanha e não entrassem na França. Bom, então, além, já falei de todas as comunidades da Turquia que São Paulo evangelizou e muitos outros lugares foram sendo destruídos. Ora, é claro que isso gerou na Europa cristã uma revolta muito grande e a necessidade de uma legítima defesa, né? Mas a coisa ficou assim meio ainda latente, né? Foi uma luta para impedir o avanço tal, até que, né, a gente sabe que depois, por exemplo, só para ter uma referência mais para frente, em 1453, depois de séculos de assalto, a própria Constantinopla, né, chamada Segunda Roma, que Constantino, né, construiu ali em Bizâncio, se tornou islâmica muçulmana. Então, vejam que a ameaça contra o cristianismo na Europa era muito grande. E claro que na cultura da época, né, isso gerou uma reação muito grande nos cristãos, né? Bom, quero colocar aqui alguns dados para a gente entender bem como é que isso aconteceu. Da morte de Maomé, né, que foi por volta de 632, até a proclamação da primeira cruzada, que foi em 1094. A primeira cruzada só foi em 1094. Veja, a ação muçulmana começou em 632. Né? Bom, 632, Maomé morreu. 633, os muçulmanos dominaram a Mesopotâmia, hoje a região do Iraque, todo o Império Persa. No ano 635, dominaram Damasco, na Síria, que fica acima, assim, né, da Palestina. 638, já falei, dominaram Jerusalém. 643, dominaram Alexandria, no Egito, que era uma cidade importantíssima, tinha a maior biblioteca do mundo, e destruíram, tocaram fogo na biblioteca de Alexandria. Né? Enfim, destruíram praticamente 100 anos de cultura grega. Em 648, dominaram a ilha de Chipre, ali no Mediterrâneo, uma ilha muito importante. 653, dominaram a ilha de Rhodes. 673, atacaram Constantinopla, mas não conseguiram dominar Constantinopla. Como eu falei, Constantinopla só foi dominada em 1453, porque o Império Romano do Oriente, ali, era muito forte. Né? 698, todo o norte da África foi dominado, eu já falei. Em 711, a Espanha dominada e o reino católico da Espanha colapsou. Né? Ou seja, foi destruída. A Espanha era católica,
Bom, continua. 717, Constantinopla de novo é atacada, mas eles foram repelidos. 720, na França, Narbonne chegou a ser dominada por eles. 721, então tentaram invadir a França, aí já falei que, felizmente, né, Carlos Martel, avô de Carlos Magno, conseguiu, né, expulsá-lo depois que eles tomaram a cidade de Bordeaux, em 732. Em duas batalhas de Béziers, batalha de Poitiers, Carlos Martel conseguiu expulsá-los da Espanha. Bom, 734, né, eles dominaram Avignon, na França. 743, saquearam Lyon, na França. Veja que não foi fácil tirar eles da França, não. Em 800, houve a invasão da Itália. As ilhas de Ponza e Ischia foram saqueadas. 813, Civitavecchia, que era o porto de Roma, foi saqueado por eles. 826, a ilha de Creta, ali aos pés da Grécia, ali, foi dominada. 827, os muçulmanos começaram a atacar a Sicília, no norte do sul da Itália. 838, a cidade de Marsella foi saqueada e foi conquistada. 842, eles dominaram um ponto importantíssimo, que foi Messina, na Itália, que é aquele estreito entre a Itália e a Sicília. Tem a Itália, que é aquela bota, e depois embaixo tem a Sicília. Ali entre a Sicília e a Itália tem um canal ali, um estreito chamado de Messina. Eles dominaram este canal. Bom, 846, os muçulmanos chegaram a Ostia, que fica assim, mais ou menos a 30 quilômetros de Roma, 34 quilômetros, é o porto ali de Roma, e saquearam Roma, e saquearam a Basílica de São Pedro. Isso em 846. Vejam, gente, quase que dominaram a França e quase que dominaram a Itália, inclusive o próprio Vaticano, a própria Basílica de São Pedro. Bom, 849, o exército do Papa conseguiu repelir os muçulmanos ali de Roma, ali na foz do rio Tibre. Depois de 853 a 871, os muçulmanos eles semearam um verdadeiro terror no sul da Itália. Vejam, eu estou colocando todos esses dados para vocês perceberem que as cruzadas não foi algo gratuito. Foi uma reação assim, de legítima defesa coletiva do cristianismo da Europa contra uma possível destruição do cristianismo. Olha, em 870, a ilha de Malta, ali no Mediterrâneo, foi capturada pelos muçulmanos. Em 872, o imperador Luís II derrotou uma frota muçulmana na cidade de Capua, dentro da Itália. Capua, na Itália. 878, Siracusa, na Sicília, a cidade de Siracusa, na Sicília, caiu depois de um cerco de 9 meses. 879, o Papa João VII foi obrigado a pagar aos muçulmanos um tributo anual de $625 mil americanos, hoje equivalente, para que Roma não fosse dominada. Vejam, 881 a 921, os muçulmanos dominaram a Itália durante 40 anos. 889, dominaram Toulon, na França. Vejam, e 902, as frotas muçulmanas saquearam, destruíram, na Grécia, a cidade de Demétrias. 904, Tessalônica caiu perante as forças muçulmanas. 921, os peregrinos ingleses a caminho de Roma são esmagados pelos muçulmanos. Em 935, Gênova foi conquistada por eles, Gênova, na Itália. 976, o imperador Otto II, o imperador alemão de toda a Europa, derrotou os sarracenos na Itália. 1005, os muçulmanos da Espanha saquearam Pisa, na Itália. 1009, o califa do Egito ordenou a destruição do Santo Sepulcro. Aí que a coisa começou, então, a complicar. Vejam, mostrei a vocês, desde o ano 622 até o ano 1000,
esses ataques muçulmanos constantes sobre a Europa. Bom, mas aí a gota d'água para provocar as cruzadas, o que foi? O califa do Egito, em 1009, ordenou a destruição do Santo Sepulcro de Cristo. Aí foi a gota d'água. Por quê? Porque os cristãos saíam da Europa em muitas peregrinações ao Santo Sepulcro. Claro, Sepulcro de Cristo, né? No ano 1010, os sarracenos, que são muçulmanos, né, apoderaram-se de Corsenza, no sul da Itália. 1015, a Sardenha, uma ilha italiana, caiu em poder dos muçulmanos. 1017, as frotas de Pisa e Gênova dirigiram-se a Sardenha e expulsaram o líder muçulmano, né, que crucificava os cristãos. E assim por diante, em 1020, os muçulmanos da Espanha saquearam Narbona. 1095, então, o imperador bizantino, lá do Oriente, Aleixo I, pediu ao Papa Urbano II uma ajuda contra os turcos. Então, as cruzadas vão começar em 1095, quando o imperador do Oriente, Aleixo I, ele pediu ao Papa Urbano II uma ajuda contra os turcos que já estavam ameaçando derrubar Constantinopla ali desde os anos 600 e pouco. Ok? Muito bem. Vamos para o intervalo e depois a gente continua a explicar com mais detalhe tudo isso. Meus amigos e amigas, de volta com a nossa Escola da Fé, estamos conversando hoje um pouco sobre as cruzadas, né? Porque muita gente não sabe por que aconteceram as cruzadas, por que o Papa Urbano II pediu que os exércitos cristãos de toda a Europa fossem à Terra Santa libertar o Santo Sepulcro, né? Que estava sendo destruído, não só o Santo Sepulcro, mas todas aquelas igrejas famosas que Santa Helena tinha construído, a Basílica, né, da Anunciação em Nazaré, a Basílica do Nascimento de Jesus em Belém, a Basílica do Santo Sepulcro, que eram assim relíquias do cristianismo. Imagina uma Europa 100% cristã, vendo tudo isso acontecer lá. E eu já mostrei a vocês aqui que o ataque muçulmano contra a igreja começou lá com Maomé, no ano 622. Eu mostrei passo a passo para vocês até o 1095, quando o Papa convocou a primeira cruzada. Foram praticamente 400 anos de massacre dos muçulmanos contra os cristãos. Isso gerou dentro da Europa cristã, evidentemente, uma reação fortíssima. Né? A Europa era a cristandade, tudo girava em torno da fé cristã. A música, as artes, a arquitetura, tudo girava em torno, né? Bom, então, a primeira cruzada, que começou em 1095, aconteceu principalmente, além desse clima todo que eu já falei, porque os muçulmanos estavam ameaçando fortemente derrubar o Império Romano do Oriente, Constantinopla. Então, o imperador bizantino do Oriente, Aleixo I, ele pediu ao Papa Urbano II, que era Papa de 1095, a ajuda contra os turcos muçulmanos, né? Então, em 1096, foi proclamada a primeira cruzada, né? Será verdade que os cruzados não passavam de saqueadores, vândalos cruéis, que, não sei, distorciam o cristianismo, como afirma a visão, né, meio popularizada desses episódios da história medieval? Não é verdade. Né? Se você quiser, inclusive, estudar com mais detalhes a questão da cruzada, nesse segundo volume que eu escrevi da história da igreja, a parte da Idade Média, aqui tem um capítulo inteiro sobre a questão das cruzadas. Muito bem. Então, há muita lenda, muita calúnia contra a igreja que não é verdade, né? E aqui eu quero colocar alguns dados interessantes. Thomas F. Madden, que você está vendo aí a foto dele, que é um historiador americano atual, ele foi presidente do Departamento de História da Universidade de St. Louis, em Missouri, né? Ele é historiador das cruzadas, estudou profundamente as cruzadas, e diretor do Centro de Estudos Medievais e Renascentistas da Universidade de St. Louis. Ele afirma o seguinte, né? Que não houve essa
conotação toda negativa que se dá aos cruzados, né? Ele vem travando a sua própria cruzada de um homem só. Ele fala, né? Exatamente para quê? Para desmascarar os mitos populares sobre as supostas atrocidades patrocinadas pela Igreja Católica entre os séculos XII e XVI. Ele estuda isso profundamente. Bom, o antigo Império Romano do Oriente, né, o chamado Império Bizantino, né, ele foi reduzido a pouco mais que o território da Grécia atual. Por quê? Porque os muçulmanos foram dominando partes do Império Bizantino lá do Oriente, né? Bom, desesperado, como eu já falei para vocês, o imperador bizantino, cuja sede ficava em Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia, então ele enviou uma mensagem aos cristãos da Europa Ocidental pedindo ajuda para defender os seus irmãos e irmãs do Oriente, e essa ajuda ele pediu principalmente ao Papa, como eu falei. Bom, foi esse o contexto que deu à luz as cruzadas. Eles não foram fruto da imaginação só de um papa ambicioso ou de, não sei, aqueles cavaleiros cristãos famosos que... Né? Não. Foi uma resposta a mais de 4 séculos, como eu mostrei, de conquistas muçulmanas que já tinham dominado praticamente 2/3 do mundo antigo. Né? Se não houvesse uma reação forte contra eles, o cristianismo podia até acabar na Europa. O cristianismo, então, como fé e cultura, precisava tomar uma decisão. Ou se defendia ou era engolido pelo islamismo. Essa é que é a verdade. É o que o Madden coloca nas obras dele. As cruzadas, então, foram a estratégia adotada para a reação em legítima defesa da Europa. Thomas Madden, que eu já falei, ele descreve os 2 objetivos estabelecido pelo Papa Urbano II para as cruzadas. O Papa Urbano II ele convocou as cruzadas num concílio de Clermont, na França, né? E o Thomas Madden ele coloca 2 objetivos. É um homem especialista em cruzadas, tá? Primeiro, resgatar os cristãos do Oriente Médio que estavam sendo escravizados pelo domínio muçulmano. Esse foi o objetivo. Não foi só libertar o Santo Sepulcro da destruição, mas libertar cristãos que estavam sendo escravizados. E libertar dos islâmicos a cidade de Jerusalém e outros lugares santificados pela vida de Cristo. Então, longe de ser uma distorção do catolicismo, as cruzadas nasceram do próprio coração da fé. A gente pode não entender isso hoje, mas aquele povo que tinha uma fé muito forte, essa fé, porque na Idade Média, eu já expliquei aqui uma vez, tinham 4 fatores importantes. Tudo era para Deus. Então, as catedrais belíssimas, construídas para quê? Para a glória de Deus. As universidades, para quê? Que a igreja fundou a partir do ano 1000, para o saber para Deus. Então, as faculdades de teologia, etc, etc. Terceiro, eram o quê? As peregrinações. Era o caminhar em busca de Deus. E o quarto era o quê? As cruzadas, o lutar pela glória de Deus. Gente, era a mentalidade da Idade Média que hoje nós não entendemos mais, né? Explica o historiador Thomas Madden, que, citando uma carta do Papa Inocêncio III, aos cavaleiros templários, né, que participaram das cruzadas, o Papa diz o seguinte, abre aspas, Papa Inocêncio III, foi o Papa do tempo de São Francisco de Assis, né? O Papa diz assim, vós realizais em atos as palavras do Evangelho. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ou seja, os cruzados estavam indo na Terra Santa dando a vida. No contexto daquela época, né? Então, na execução prática das 8 cruzadas que houve, né, aconteceram, claro, muitos abusos, inadmissíveis por parte dos grupos combatentes. A gente sabe que onde existe ser humano, sempre pode haver distorção. As cruzadas começaram em 1095, terminaram lá em 1200 e pouco. A gente tem que entender isso também, que as primeiras cruzadas eram homens que iam puramente pela fé. Mas com o tempo, não é fácil você sair da Europa e fazer uma ação lá no Oriente. Com o tempo foi ficando difícil manter a situação e, claro,
certos mercenários passaram a fazer parte também de cruzadas. Aí a coisa começou a piorar. Bom, mas vamos em frente. Mas daí a afirmar gratuitamente que as cruzadas já foram concebidas com fins assim violentos, extrapola uma análise histórica. A primeira cruzada, vamos falar dela. Então, a primeira cruzada, ela foi estabelecida em final de 1096. 4 exércitos de senhores feudais chegavam a Constantinopla. E aí, a cidade de Niceia, ali perto de Constantinopla, onde houve, inclusive, 2 concílios, né? O Niceia I contra o arianismo e o Niceia II contra, né, o iconoclasmo, era ali perto de Constantinopla. Niceia foi reconquistada pelos cruzados. Após 2 anos e meio de lutas e sofrimentos muito grandes, os cruzados, tendo vencido o exército de Solimão, né, era o califa islâmico, em Dorileia, tomaram Edessa em 1097, que era uma cidade muito importante. E tomaram Antioquia em 1988, depois tomaram Jerusalém em 1099. Então, veja, a primeira cruzada começou em 1096. Depois de 3 anos de luta, eles dominaram Jerusalém. Não foi fácil. Você imagina quanta morte aconteceu dos 2 lados. Agora, nós temos que entender, na Idade Média, as coisas se resolviam assim, pela guerra. Meu amigo, não tinha ONU, não tinha OEA, não tinha isso, mas não tinha... As coisas eram resolvidas aqui, ó, no vamos ver. Entende? E a igreja não tinha outro recurso para usar também. Né? E a igreja sempre considerou válida a guerra de legítima defesa. Não uma guerra simplesmente de conquista, mas de legítima defesa. Bom, então essa expedição, que foi realmente sangrenta, custou a vida de cerca de 500 mil de homens, 500 mil homens. E terminou com a fundação de 400 latinos. Então a cruzada venceu e criou ali 400 latinos, ou seja, cristãos católicos. Né? O reino de Jerusalém, o principado de Antioquia, os condados de Edessa e de Trípolis, os quais foram, então, atribuídos governantes latinos, governantes cristãos. Né? Bom, as grandes cidades da costa palestinense, Palestina tem ali o mar Mediterrâneo, né? As grandes cidades ali, elas foram ocupadas por navegantes e comerciantes ocidentais, ou seja, cristãos que vieram da Europa. Os peregrinos recomeçaram a afluir à Terra Santa, as peregrinações voltaram, porque, né, a primeira cruzada dominou, e para protegê-los e defendê-los foram criadas as ordens de cavaleiros militares, os chamados templários, e depois também os hospitalares. Os hospitalários cuidavam mais dos doentes, etc. Até os templários é que participavam das batalhas. Bom, como se compreende, os territórios latinos no Oriente, que foram dominados, eram constantemente ameaçados e só podiam subsistir com auxílio de reforço vindo do Ocidente. Então temos que entender o seguinte: os cristãos dominaram a região, mas os muçulmanos continuaram, não se deram por vencidos, não. Então tinha que constantemente vir forças da Europa. E não era fácil, era muito caro. Era preciso de navios para transportar esse povo pelo Mediterrâneo até chegar ali à Palestina. Bom, isso, claro, foi criando dificuldades tremendas, né? É o que explica uma série de expedições, ora mais ou ora menos vultosas, colocadas entre as grandes cruzadas, ok? A segunda cruzada, por exemplo, né? Os turcos muçulmanos tendo reconquistado e destruído Edessa, olha aí, os turcos já tinham dominado de novo a cidade de Edessa, que já tinha sido dominada pelos cruzados. Então preparou-se uma segunda cruzada que partiu do Ocidente em 1147. Veja, a primeira foi em 1096, a segunda 1147. Né? Quem é que promoveu essa segunda cruzada? São Bernardo, doutor da Igreja. Né? Com o rei Luís VII da França e
o rei Conrado III da Germânia. Eles fizeram essa segunda cruzada, mas essa segunda cruzada, infelizmente, ela não foi bem, porque os muçulmanos já tinham se fortalecido bastante e já estavam vencendo as forças cristãs que tinham dominado ali a Palestina e tal, na primeira cruzada. Agora, vamos lembrar que a primeira cruzada foi em 1095, a segunda foi em 1147. Então, já praticamente o quê? Quantos anos depois? Você bota aí 100 e tantos anos depois, ok? Durante esse período todo em que a primeira cruzada dominou a região, os cruzados na Terra Santa fizeram muitas coisas. A gente vai encontrar muitas obras realizadas, muitas igrejas, porque eles dominaram ali durante mais de quase 200 anos. É tempo para fazer bastante coisa, né? Mas não conseguiram manter Damasco, né? E a primeira cruzada regressou para a Europa sem êxito em 1149. Então começou em 1147, não foi bem, eles voltaram em 1147. Porque aí, gente, começam as dificuldades todas, né? Bom, houve uma terceira cruzada. O sultão Saladino, que era o muçulmano, né? Ele apoderou-se de Jerusalém em 1187. Aí fizeram uma terceira cruzada para tentar reconquistar Jerusalém, né? Respondendo então a um apelo do Papa Urbano III, não Urbano II, agora o terceiro, Filipe Augusto, rei da França, Frederico Barbarroxa, da Alemanha, Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, que eram reis cristãos, eles se apresentaram-se para a terceira cruzada, tá? E foram para a Terra Santa. Então, olha, Papa Urbano III convoca, com auxílio de Filipe Augusto da França, Frederico Barbarroxa da Alemanha, Ricardo Coração. Veja como é que a Europa era realmente cristã. Os reis é que entravam nas cruzadas, porque eram empreendimentos caríssimos. Eles tinham que contratar navios e navios em Veneza, que tinham os barcos, e alimentação e tudo mais, né? Bom, os alemães, tendo seguido por terra, chegaram até a Ásia Menor. Mas a morte do Frederico, que morreu afogado nas águas ali na região, provocou a dispersão do seu exército em 1190. Depois, os reis da França e da Inglaterra também dirigiram-se por mar a São João do Acre, que conseguiram ocupar em junho de 1191. Então, a terceira cruzada perdeu alguma coisa e conseguiu alguma coisa, ok? E aí vocês imaginam essa luta tremenda que foi. Uma coisa realmente extremamente complexa. Para estudar bem as cruzadas, seria bom ler as obras do que eu citei aqui, né, do Madden, porque ele é um especialista em cruzada. Esses dados todos que eu estou colocando são da obra dele. Bem, vamos para um intervalo. A gente volta aqui para completar esse estudo. Muito bem, meus amigos, de volta com as cruzadas. Eu não sei se você está entendendo essa situação toda, não é muito fácil, né? Mas você pode estudar um pouco nesse livro aqui, História da Igreja, volume 2, sobre a Idade Média. Eu escrevi também um pequeno livro só sobre cruzadas, né? É uma coleção que eu chamei de coleção Formação Católica, tem uns 30 livrinhos sobre muitos assuntos. Um deles é cruzadas, outro é Galileu Galilei, outro é Joana d'Arc, outro é não sei o quê, que você pode estudar um tema só, você estuda. Bom, eu estava falando da terceira cruzada, que aconteceu por volta de 1190, e que o Papa Urbano III conseguiu o apoio de 3 reis da Europa, Filipe Augusto da França, Frederico Barbarroxa da Alemanha, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Eles se uniram e foram para a terceira cruzada, né? Bom, mas infelizmente o Frederico Barbarroxa morreu afogado nas águas do rio Cídnus, ali no Oriente, e provocou a dispersão do seu exército. Claro, um exército sem o rei, né, alemão, Frederico II, dispersou. Por outro lado, os reis da França, Filipe Augusto, e da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, eles se dirigiram por mar a São João de Acre, que é uma cidade importante ali da região, e conseguiram ocupar, né, São João de Acre, muito importante, em 1191. Embora lutassem juntos, os dois monarcas eles nutriam uma certa desconfiança mútua um do outro.
né? O rei da França e o da Inglaterra. O Filipe Augusto, tendo caído doente, voltou para a Europa. E apesar da palavra dada, ele pôs-se a tramar com o tal João Sem Terra da Inglaterra a invasão dos domínios do rei da Inglaterra. Bom, uma outra situação que foi criada. Então, Ricardo Coração de Leão, ele viu-se assim, obrigado a voltar, porque o Frederico II morre afogado, o exército dele volta, né? O da França também. Então, o da Inglaterra se viu obrigado a voltar em 1192. Aí, resultado, foi o fracasso da cruzada. Bom, naquela época os cristãos já não possuíam senão o litoral, desde Tiro até Jaffa, litoral ali do mar Mediterrâneo da Palestina, com São João de Acre como capital, além do Principado de Antioquia, que estava já bastante reduzido, que era no norte da Síria. Bom, todavia, Ricardo Coração de Leão, ele havia conquistado a ilha de Chipre, que se tornou um reino latino e próspero, né? Bom, depois tivemos uma quarta cruzada. A quarta cruzada foi preparada pelo Papa Inocêncio III, que foi Papa de 1198 até 1216. Foi um Papa muito forte, né? Inocêncio III foi aquele Papa que recebeu São Francisco de Assis e viu em sonho, né, a catedral do Latrão caindo e um fradezinho segurando. Esse fradezinho, depois ele viu que era... Quando ele recebeu São Francisco, ele viu que era São Francisco. E ele autorizou, né, o trabalho de São Francisco. Bom, o Inocêncio III, ele era um papa assim, muito forte. Ele queria a libertação de Jerusalém, que já tinha sido dominada de novo pelos muçulmanos. Então, ele suscitou uma nova expedição, mas que, infelizmente, se desvirtuou. Ao invés da cruzada, e aí, veja bem, se afastou da sua orientação por causa da influência de Filipe da Suábia, da Alemanha, aliás, de Veneza, e também dos gregos. O que aconteceu? Houve um desvirtuamento. Os cruzados empreenderam a conquista de Constantinopla, porque aí tem que colocar um outro dado interessante. Em 1054, os ortodoxos tinham se separado de Roma. Lembra disso, né? Então, essa quarta cruzada sofreu um desvirtuamento tremendo e o pessoal, em vez de ir para a Terra Santa, foram para Constantinopla e saquearam Constantinopla, fazendo de Constantinopla um império latino, um império do Ocidente. Aí, realmente foi extremamente complicado. Essa quarta cruzada não chegou até a lutar na Terra Santa. Bom, houve uma quinta cruzada, entre 1219 e 1221, com alemães e húngaros assumiram essa cruzada, dirigiram-se para o Egito, mas a cheia do rio Nilo, que os cristãos não previam, obrigou-os a retirar-se. Também fracassou. E aí já não havia mais aquele espírito fervoroso das primeiras cruzadas. Houve uma sexta cruzada, também chamada de peregrinação sem fé. Olha o título que deram a essa sexta cruzada, peregrinação sem fé, ou seja, era mais de mercenários. Foi de 1228 a 1229, também fracassou. Né? Aí depois, o rei Frederico II, né? Não o Barba Roxa que morreu afogado lá no Oriente, mas o sucessor, Frederico II, ele resolveu fazer uma nova cruzada, né? Não tanto para libertar o Santo Sepulcro, mas para unir na sua pessoa o título de imperador da Alemanha e rei de Jerusalém. Aí foi mais uma jogada política do seu Frederico II, que era um imperador da Alemanha. Muito bem. Amigo da ciência e da cultura árabes, Frederico II ele aparentava amizade com os árabes, de sorte que ele obteve do sultão do Egito, por 10 anos, um domínio sobre Jerusalém sem guerra. Um domínio sobre Jerusalém, sobre a cidade de Belém e sobre a cidade de Nazaré. O Frederico II, muito esperto, ele fez um acordo com, né, o sultão do Egito e conseguiu isso. Bom, terminado esse prazo, de 10 anos, Jerusalém recaiu de novo na mão dos árabes, né? E aí depois teve uma sétima e uma oitava cruzadas que foram
realizado pelo grande rei francês santo, né? São Luís IX, que resolveu reconquistar Jerusalém também. Veja, gente, a fé desse povo na Europa era tão grande que eles não desistiam. Luís IX foi canonizado pela igreja, foi um rei maravilhoso da França, né? Então, em 1248, ele atacou o sultão Eioube no Egito, mas ele foi derrotado, né? E chegaram a dominar a cidade de Damieta, mas eles caíram em Monsurá, né? Foram todos encarcerados e, olha, o rei Luís IX só conseguiu ser libertado porque ele pagou uma quantia de dinheiro para os muçulmanos e voltou para a França. Bom, depois de 1270, ele resolveu de novo fazer uma outra cruzada, não desistia, né? Conseguindo com muito custo constituir um exército para empreender uma nova expedição. E aí lá foi São Luís IX, né, para enfrentar. E esse homem era católico mesmo, era um homem fervorosíssimo. Para vocês terem ideia de quem era São Luís IX, tem um livro inteiro, quase 1000 páginas, escrito por um francês, Jacques, esqueci agora esse nome inteiro, Jacques, um historiador francês, que conta a história de Luís IX. Ele assistia à missa todo dia de joelhos. Na quaresma, 40 dias, ele não dormia com a esposa na mesma cama para não ter vida sexual. Era a penitência do rei. Ele pessoalmente atendia as pessoas que tinham algum questionamento de justiça e tal, né? Bom, o irmão dele, Carlos de Anjou, né, trabalhou junto com ele nessa segunda cruzada, de 1270, mas o que aconteceu? Infelizmente, o rei acabou morrendo, né, nessa última cruzada, e aí praticamente nós não tivemos mais cruzadas. Praticamente aí em 1270 extinguiu-se esse trabalho todo. Bom, o que precisa ficar bem entendido é o seguinte. Eu mostrei desde o começo, eu queria recordar isso antes de a gente encerrar o nosso programa hoje. Eu mostrei desde o começo, isso é que é importante a gente entender, que desde o advento do islamismo, que foi em 622 com Maomé, que Maomé morreu 10 anos depois, mas desde ali até a primeira cruzada, 1095, né, os ataques muçulmanos na Europa foram constantes. Ataques destruíram todo o cristianismo no norte da África, destruíram todo o cristianismo na Turquia de hoje, que eram aquelas 7 cidades do Apocalipse, onde São Paulo tinha evangelizado, São João tinha evangelizado. Eles atacaram durante 7 séculos, né, o Império Romano do Oriente, Constantinopla, até que derrubaram o Império Romano em 1453. Entraram na Espanha pelo Estreito de Gibraltar, né? Dominaram o Estreito de Messina entre a Sicília e a Itália, e aí eles entraram na Itália, né? E, como eu já disse, eles só não dominaram a França porque lá no 732, o avô de Carlos Magno, né, Carlos Martel, conseguiu vencê-los nas batalhas de Béziers e de Poitiers na França. Mas assim mesmo eles dominaram várias cidades da França, né? Chegaram a dominar Marselha, chegaram a dominar Lyon e outras cidades importantes. Mas com o combate dos imperadores e reis cristãos, eles foram sendo também afastados. Então, para se ter um julgamento histórico correto sobre as cruzadas, temos que entender uma coisa muito séria, a questão da legítima defesa. O nosso catecismo da igreja, ele fala o seguinte, que existe uma legítima defesa pessoal e uma legítima defesa coletiva. A legítima defesa pessoal, se você for atacado,
né? Injustamente, claro. E não tem como você se defender a não ser matando o agressor injusto. Entre morrer você, que é justo, e morrer o agressor que é injusto, que morra o agressor injusto. E o Catecismo da Igreja fala claro, é um direito e um dever você se defender. Por quê? Porque você tem família, você tem filho, você tem esposa, você tem marido. Isso é legítima defesa pessoal. Veja, é claro que matar o agressor é em último caso. Se você tiver uma outra alternativa de escapar disso, é a questão do mal menor. Na moral católica, isso é a questão do mal menor. O que é o mal menor? Você tem duas situações. Não tem uma terceira alternativa. Opte pelo mal menor. Qual é o mal menor? Morreu o inocente ou morreu o culpado? Que morreu o culpado. A mesma coisa acontece na legítima defesa coletiva. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os grandes santos da igreja, os filósofos falaram da guerra justa. Existe uma guerra justa. O que é uma guerra justa? É aquela guerra de defesa. Por que todo país no mundo tem seu exército? Não é para atacar os outros. Bom, muitas vezes é para atacar os outros, né? Como a Rússia está fazendo com a Ucrânia, etc. Mas o princípio básico de ter um exército não é para você atacar ninguém, é você se defender. Se a nação for atacada, a nação é a nossa pátria. Nós temos 3 famílias. A família do seu lar, a família que é a igreja e a família que é a nação. A pátria é uma família. Então nós somos obrigados a defender a pátria se a pátria é invadida. Entende? Ora, o que aconteceu aí nas cruzadas? A gente viu essas ameaças tremendas durante 400 anos, 4 séculos. Se a igreja não reagisse, você fica pensando, um Papa tomar a iniciativa, né? O Papa Urbano II, de convocar as forças militares cristãs da França, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, e formar um exército de 600 mil pessoas para se deslocar a um custo altíssimo. Por isso que os reis tinham que entrar nessa história, porque não tinha recurso para fazer um empreendimento desse. Tá? Então, a gente tem que entender dentro do contexto histórico. Houve erros, houve cruzadas onde mercenários, houve, tudo isso a gente tem que entender. Mas nós não podemos deixar de entender a necessidade de defesa que o cristianismo tinha que fazer na situação em que se encontrava. Bom, eu queria sugerir a vocês que lessem a obra de Thomas Madden, um historiador americano que eu já mostrei aqui, que de tudo que eu já estudei sobre cruzadas, é o homem que me parece assim, que mais foi a fundo nessa questão. É claro que tem obras sobre as cruzadas escritas pelos muçulmanos, que vão dizer o seguinte: a igreja massacrou, né? Derramou tanto sangue que o sangue chegava até o joelho dos cavalos. Brincadeira. Né? Então, é preciso fazer um estudo completo dos dois lados para você entender. Tem bastante obra boa hoje sobre isso. Eu queria recomendar, inclusive, uma obra sobre as cruzadas que foi publicada pela minha Biblioteca Católica. A minha Biblioteca Católica é uma entidade que está publicando livros muito bons sobre os santos, sobre a igreja. Um deles, o livro sobre as cruzadas. Vale a pena também você ler esse livro. Aí você vai poder tirar mais conclusão do que isso que eu estou colocando aqui nessa nossa aula de hoje. Tá bem? Agradeço a companhia de vocês, né? E quero pedir a algum sacerdote ou diácono que nos dê a bênção para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.